Que bom que você veio nesse domingo de manhã. Gostoso, acordou cedo, parabéns. Amém. E hoje nós estamos na série de mensagem Vida Poderosa. Amém? Quem está pronto aqui para viver uma vida poderosa? Quem não está vai ficar pronto hoje. Amém? Vai ficar pronto nessa manhã para viver essa vida poderosa. Porque nós já falamos sobre a questão da mentoria. Falamos que o melhor e maior mentor, você pode ter todos, mas o melhor e o maior é o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, amém? Falamos também, semana passada, sobre o processo do tempo, que toda promessa passa por um teste do tempo. E hoje nós vamos falar sobre a força invisível. Amém? Que força invisível é essa? O processo do foco, amém? E nós vamos ler, abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque ele é uma história que você conhece, mas às vezes você não prestou tanta atenção quando leu e não entendeu da forma que nós vamos ministrar hoje nessa manhã. Amém? Vai passar no telão também, você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois disso ficou com fome. O tentador chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Mas Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que vem de Deus. Depois o diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque as Escrituras Sagradas dizem: Deus mandará os seus anjos cuidarem de você. Eles vão segurá-lo por suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a grandeza deles e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Eu oro para que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, na sua semana, no seu mês, que ela produza muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente entende que a nossa vida, ela é uma batalha de vozes. Fala assim, batalha de vozes. Deus, ele ficou ali 400 anos sem falar ao seu povo. E Jesus, quando ele foi recém-batizado, ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas logo após esse episódio, Jesus, ele foi ali levado ao deserto. Ali no silêncio, na dor, na solidão, ele enfrentou, gente, 40 dias de jejum. E depois veio o quê? A tentação direta de Satanás, como nós bem lemos nesse texto. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o que estava em jogo naquele momento não era uma prova momentânea para Jesus, mas era todo o propósito eterno da vida dele. Amém? Rick Warren tem uma frase que diz assim: o propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. E aí a gente percebe o seguinte, que Jesus, ele antes de operar milagres, prodígios, maravilhas, pregar para multidões, antes dele escolher os seus discípulos, ele teve que passar por um processo. E esse processo se chama foco. Fala comigo assim, foco. Agora fala para quem do seu lado assim, foco. Foco. O deserto, ele não foi um acidente no caminho de Jesus. Não, ele foi a escola de Deus. Amém? Para alinhar o foco antes de liberar o propósito. Amém? Então, nós podemos entender que eu e você passaremos por alguns desertos. Para quê? Para que o nosso processo seja alinhado. Amém? Nós também vivemos
desertos, vamos dizer, modernos. O deserto hoje se chama distração. Fala comigo assim, distração. Gente, a gente é distraído o tempo inteiro. O tanto de informação que chega pra gente, sabe? Aquela notificação pim, que rouba a sua atenção, na hora que você ia prestar atenção no que era mais importante para você. Chegou uma mensagem, chegou uma foto, chegou uma fofoca, chegou algo assim, deixa eu te contar. Aí você abre, perdeu. Sabe, outro deserto moderno que a gente vive é a comparação, que mata a nossa autoestima. Eu tenho um livro, né, bispo, sobre isso. Felicidade, supere a comparação e seja feliz. Fala o tempo todo sobre isso. A gente se compara, olha para o outro, olha para o lado, olha para frente, olha para trás. E a gente vive uma eterna insatisfação. Perdemos o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer e de quem nós somos. E o terceiro é a ansiedade de ser aceito, que rouba a nossa identidade. Vivemos uma busca por aceitação, por pertencimento a um grupo, por pertencimento a um lugar, por pertencimento a isso e aquilo, que a gente o quê? Se perde. A nossa identidade, ela é roubada nesse processo. Então, nós temos aí as distrações, que roubam a nossa atenção, nós temos a comparação e nós temos a ansiedade. Vivemos em um mundo com muita informação. A nossa geração é a geração que mais tem informação, mas é a geração menos sábia. Sabe por quê, gente? Nós somos ricos em dados e pobres em atenção. Riquíssimos em dados, sabemos dados, tantos milhões, bilhões, trilhões, sabemos o que acontece, mas e a atenção? A gente não tem. Gente, há pesquisas que apontam que a capacidade média de atenção do ser humano caiu para 8 segundos. É menor do que um peixinho dourado. Pense, isso significa que quando a gente lê um parágrafo, quando a gente está no segundo, a gente já nem lembra o que leu no primeiro. Quantas vezes eu já me peguei lendo? Eu falei, gente, o que eu li? Porque meu olhar, minha visão está ali, mas a minha atenção não está ali. E isso acontece o tempo inteiro. O inimigo, ele não precisa destruir eu e você. Ele precisa nos distrair. Fala assim, distrair. Sabe por quê, querido? Porque quem perde o foco, perde o propósito. Por isso a distração, por isso a nossa guerra hoje é na mente. Raramente você tem visto pessoas rolando, endemoniadas, não, porque o inimigo mudou a estratégia. Agora ele age na mente. Deixa eu tirar o foco. Se eu tirar o foco, tá ótimo. Deixa eu distrair, deixa eu colocar ansiedade, deixa eu colocar comparação, que aí eu resolvo tudo. Sabe? Lucas 9:62 diz assim, quem olha para trás não é apto para o reino. A palavra de Deus fala, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Então fala assim, eu não olharei para trás. Sabe por quê, querido? Porque o inferno, ele manda distração. Mas Deus nos dá direção. É o oposto. Amém? Um nos desfoca e o outro traz foco para a gente. Então, por isso, nessa manhã, eu e você vamos entender por que o foco é importante para nós vivermos uma vida poderosa. Amém? Então, fala comigo assim, foco. Então, eu e você viveremos mais focados a partir de hoje, amém? E faz o seguinte, gente, quando você estiver lendo, você chegar no segundo parágrafo, você não lembrar o que você leu, volta e lê de novo, até você relembrar. Teve um dia que eu conversei com uma irmã, e ela falou assim, o bispo no livro dele, ele falou assim, se você chegou até esse capítulo e não lembra mais o que você está lendo, volte agora. Ela falou assim, bispo, eu já voltei 5 vezes o livro. Eu falei, falta de foco. Falta de foco. Ela, nesse capítulo do foco. Então, se você está aqui e não lembra o que você leu, volte. Ela falou assim, bispo, eu já estou nesse livro, eu não termino, eu já voltei 5 vezes. Eu falei, não, volte 10, volte 15, até isso ser inculcado na sua mente, você entender e assimilar o que você está lendo.
Amém? Por isso o foco é importante. E nessa manhã eu quero compartilhar com você rapidamente 3 pontos sobre o foco. Número 1, Mateus 4:4. Você pode ler comigo? Nem só de pão. Vocês já bateram 10:30, gente. O que é isso com essa leitura, bispo? Nem vem, tá? 8:30 já bateu 10:30. Preciso nem pedir para falar mais alto, não preciso fazer nada. Olha que maravilha. Quem é 8:30 é 8:30, não tem jeito. De novo, Mateus 4. Nem. Oh, glória, aleluia. Foco. O povo de 8:30 tem foco. Só para acordar 8:30 e estar aqui tem que ser focado. Tem que ser focado, um povo mais focado. Então vamos lá. O foco no propósito supre a minha necessidade. Amém? O foco no propósito supre a minha necessidade. Jesus estava com fome. Gente, 40 dias sem comer. Satanás sabia onde tentar Jesus. Ele ataca, geralmente aonde? Na nossa necessidade, na nossa vulnerabilidade. A estratégia de Satanás, né, com Jesus e conosco também é explorar a nossa carência. Sabe, essa semana eu estava de jejum. Ainda estou. E eu fiz, uma coisa que eu amo comer é arroz, gente. Amo arroz. Como arroz com feijão, arroz com ovo, arroz com tomate, arroz com limão, arroz com qualquer coisa. Eu como arroz. Quem é que gosta de arroz igual eu, assim? Nossa, é muita gente! Eu achei que era só eu que gostava de arroz assim. E aí, eu tô lá de jejum de arroz, bonitinha. Ah, meu amor, você vai comer arroz? Não vou não, filho. Eu tô de jejum, propósito, tal. Bonitinho. Recebi um pessoal lá em casa e pedi sushi. Tô comendo sushi. E aí, surge o assunto na mesa, jejum. Pessoal novo convertido, falando, nossa, bispo, a gente está fazendo jejum. Eu falei, nossa, eu também tô no jejum seríssimo de arroz. Quando eu olhei para o sushi, eu falei, meu Deus, sushi é de arroz. Eu falei, Jesus, perdoa minha ignorância, perdoa tudo. E eu parei de comer naquele momento, mas eu comecei a rir. Tá vendo, gente? Pastora também erra aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou aqui cometendo um erro na frente de vocês, falando que eu estou de jejum de arroz, comendo arroz igual uma louca aqui. Esqueci que o sushi é de arroz. E o que eu mais gosto é o que tem arroz. E aí? Falta de foco. A gente é tentado na nossa necessidade, naquilo que a gente é vulnerável, naquilo que a gente gosta mesmo, gente. Você acha que a gente é tentado naquilo que a gente não gosta? Vai pôr um prato de jiló na minha frente e falar assim, apesar que eu gosto de jiló, vai falar assim, come jiló. Não! Sabe, a necessidade é o nosso ponto frágil, que ele pode levar alguém a aceitar uma proposta qualquer. É isso, mas quem tem foco entende, necessidade não é justificativa para negociar um propósito. Nós precisamos entender isso. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou um propósito eterno que ele tinha por uma necessidade imediata, momentânea. Mas em contraponto nós temos José, que foi tentado pela mulher de Potifar, não negociou a sua integridade, porque ele tinha foco no chamado de Deus. E hoje nós vemos jovens que trocam a santidade por migalhas de aceitação. Empresários que comprometem a sua empresa, a ética do seu negócio, em nome do quê? Da sobrevivência do meu negócio. Sabe? Casais que quebram alianças em momentos de crise e prazeres momentâneos. Gente, nada vale perder o nosso foco. Sabe por quê? Quem anda vazio de Deus aceita qualquer combustível. Mas quem se enche da palavra de Deus rejeita qualquer cilada. Por isso, eu e você precisamos estar com a resposta certa na ponta da língua. Nós sempre falamos isso nesse altar. Esteja com a resposta preparada. Quando a tentação vier, quando a proposta indecorosa vier, quando a propina vier, você já sabe o que responder. Amém? Você já vai estar focado? Fala assim, não, isso aí eu já nem preciso discutir. Não preciso nem perguntar ao pastor, não, porque isso aqui eu já tenho a minha resposta certa.
Amém? Mateus 6,33 fala assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É um pouquinho de coisa que será acrescentada, gente? Não, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que nós devemos buscar? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão sobre mim e sobre você. Por isso que quando nós estamos certos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos obedecendo a Deus, a palavra do Senhor fala que as bênçãos dele correm atrás de nós. Não é eu que persigo, é ela que me persegue. Por quê? Porque eu estou alinhada, eu estou focada, eu estou posicionada, eu estou no lugar certo. Amém? Se a fome de pão governa você, qualquer mesa pode te corromper. Mas se a fome de propósito te guia, só a palavra de Deus será o seu alimento. Isso é sobre arroz e sushis. E sobre outras coisas. Que tenta nos distrair. Que tenta nos desfocar. Então, por isso, eu e você precisamos entender que o foco no propósito supre a nossa necessidade. Amém? Fala comigo assim: o foco no propósito supre a minha necessidade. Aleluia. 2. Lucas 4, versículo 8. Diz assim: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vocês podem ler comigo? Adore. 2. O foco no propósito vence a sedução do poder. Vence a sedução do poder. Satanás levou Jesus ao alto, ao cume, e mostrou o que para ele, gente? Todos os reinos do mundo. Ele ofereceu poder para Jesus, glória, influência, que babaca, né? Ofereceu influência, glória, poder. Aquilo era um atalho. Mal ele sabia que Jesus é aquele que... Ele sabia, né, que Jesus era aquele que governava todo mundo. Mas ele tentou atrapalhar o propósito. Ele tentou criar um atalho. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Sabe o que acontece? Todo atalho que o diabo oferece tem um pedágio para a gente pagar, de morte. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Todo atalho tem um salário grande. Sabe? O poder, ele é um teste para mim e para você. O poder, ele não muda quem nós somos, ele só revela quem nós somos. O poder, o dinheiro, a fama, não muda quem nós somos, só revela quem nós somos. E se nós somos má pessoa, com isso nós precisamos ser transformados pela palavra, pelo poder de Deus, amém? Porque a palavra de Deus fala, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem foi infiel no pouco, querido, fica tranquilo, será infiel no muito também. Quem é corrupto no pouco, será corrupto no muito. Mas quem é sensato, íntegro no pouco, será íntegro no muito. Saul, ele teve poder e se perdeu. A palavra de Deus fala que ele escolheu obedecer à voz do povo, do que a voz de Deus. Mas José, ele quando teve poder, ele permaneceu íntegro, porque ele estava firmado num propósito. Daniel na cova dos leões, Daniel na Babilônia, aquele que foi jogado na cova, ele permaneceu o quê? Puro, com a sua fé inegociável, com o seu propósito inegociável. Se ele será lançado, pode me lançar, não tem problema. Sabe? Homens que negociam, hoje estamos vivendo homens que negociam a fé por influência política. Líderes que trocam caráter pela fama, por likes no Instagram. Trocam caráter, que trocam púlpito por barganhas financeiras. Sabe? Empresas que crescem rápido, mas depois vão à ruína. Por quê? Não tinham propósito. Sabe? Marcos 8,38 fala assim, pois do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, gente. Nada vale a nossa salvação. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, nada vale mais que a nossa salvação. Sabe?
quando a gente pensa em todo esse processo, nós percebemos que Satanás, ele sempre oferece coroas rápidas. Mas Deus sempre nos dá coroas eternas. A diferença é essa. Tudo que Satanás é aquela velha frase, dá com a colher e toma com a concha. É isso aí, Satanás é assim, te dá com a colher e vai lá e te toma com a concha. Vem cá, agora vou te mostrar o que eu faço. É isso, Deus nos dá propósito eterno, vida eterna. Mas Satanás, ele sempre nos apresenta prazer momentâneo. Fast food, muito rápido, sem foco, na pressa. Vai, na pressa. Então, sempre que te falarem assim, tem que responder agora, responda não. Porque você não precisa de responder nada sob pressão. Porque sob pressão, gente, a gente não pensa, a gente não faz cálculo. A gente fala assim, então eu vou. Aí, quando você vê, você já assinou, você já se deu mal, e aí você não tem mais como voltar atrás. Eu e Bispo temos isso. Tem que responder agora. Então é não. Se eu puder pensar, eu vou responder. Se eu tiver que responder agora, não vou fazer, não vou assinar, não vamos comprar, não vamos. Porque a gente precisa ter foco. E o foco nos leva ao quê, gente? A inteligência, ao pensamento, a organização, a resposta certa. Amém? Por isso, eu e você precisamos vencer a sedução do poder. Porque o poder, ele chega nessa hora. Responda rápido. Se você vai querer ou não. Responda se você vai fazer ou não. Se você vai ou não. Você fala, não vou não. Tem que falar agora. Então não. Já pode falar que não. Nem precisa de me perguntar, tá, gente? Se for a resposta assim. E é essa a resposta que eu e você precisamos estar prontos para responder, amém? Porque o diabo nos oferece coroas rápidas, mas só Deus nos entrega coroas eternas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Por isso, eu e você precisamos estar focados. 3, Lucas 4:12. 3, Lucas 4:12, diz assim, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Leia comigo, não. 3, o foco no propósito anula a minha vaidade. Amém? O foco no propósito anula a minha vaidade. Vaidade é viver para os aplausos dos homens e não para a aprovação de Deus. Vaidade é querer palco sem altar, é querer visibilidade sem ter o secreto com Deus. Isso é vaidade. Ela parece inofensiva, a vaidade, mas ela é mortal. Fala assim, mortal. Sabe por quê, querido? Quem vive de aplausos sempre será escravo de uma plateia. Sempre será escravo de uma plateia que o aplauda, que manifeste, que fala, vamos lá. Sabe, Sansão foi movido pela vaidade, perdeu a sua força e a sua visão, perdeu o seu propósito por uma vaidade. Davi, quando foi movido pela vaidade, ao contrário, Israel, ele sofreu consequências gravíssimas. Neemias, porém, permaneceu firme e disse, estou executando um grande projeto, não posso descer, não posso voltar atrás. Sabe, eu e você precisamos entender que a nossa vaidade precisa ser anulada. Se eu e você temos foco em algumas coisas, ou em muitas coisas, ou em pequenas coisas, ou em grandes coisas, seja o foco que você tiver, eu e você precisamos dizer não à nossa vaidade. Sabe por quê, querido? Tem uma historinha que fala assim, 2 sapos, eles caíram num poço. E os de fora gritavam, vocês não vão conseguir. E eles caíram muito fundo. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E um falou assim, olha, eu desisto. Eu não vou conseguir. Está ouvindo? Está ouvindo? A gente não vai conseguir. Eles estão falando que a gente não vai conseguir. É muito alto, é muito profundo. Eu não vou conseguir. E aí o outro ficou pulando, até que ele saltou e conseguiu. Sabe por que ele conseguiu?
Porque ele era surdo, ele não estava ouvindo o que os outros estavam falando. Sabe por quê? Foco é isso, é ser surdo para as vozes que tentam te parar. E sensível para a voz que te empurra para o propósito. Muitas das vezes nós temos que ser esse sapo surdo. Estou nem ouvindo. Gente, sabe aquele fingir demência que eu ensino para vocês? É isso. A pessoa fala, você fala, tá. Finge que você não está entendendo nada. É isso. Gente, eu sou mestre em fingir demência. Eu falo, tá bom, beleza. Passou, já foi, não entendi nada, beleza, não é meu propósito, não é meu foco. Deixa ir. É isso que eu e você precisamos fazer. Foco é ser surdo para essas vozes contrárias. Lembra que eu comecei a ministração falando? A nossa vida é uma batalha de vozes. De vozes. Mateus 23, 12 fala assim, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Que nessa manhã nós possamos nos humilhar debaixo da onipotente, forte, poderosa mão de Deus, para que no tempo certo nós sejamos exaltados por Ele, não pelos aplausos, não pelas vozes, não pela plateia, não por nada que não seja por aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Os aplausos dos homens nos incham. Ai, como eu fui bem, como eu performei, como eu fui maravilhoso, maravilhosa, meu Deus. Mas só a aprovação de Deus que me sustenta e que te sustenta em qualquer campo de visão, em qualquer tempo da nossa vida. Porque os desertos vão vir, nós vamos passar por ele, e lá nós seremos provados, testados, não tentados, mas testados pelo Senhor. Jesus, ele foi tentado no deserto. Mas quem tenta é o tentador, Satanás. Mas Jesus faz o quê? Testes conosco. A Power Music já pode subir. Testes conosco. Gente, eu já fui no deserto. Não do Saara. Porque o do Saara fica na África. Mas do deserto arábico. Gente, pensa... já fui algumas vezes no deserto. O calor que é aquilo. É insuportável. É difícil você ter foco naquele lugar. E Jesus estava naquele lugar com fome, com sede, 40 dias, num sol escaldante na sua cabeça e sendo tentado o tempo todo. Só que aquele que conhecia a palavra era Satanás. Jesus não conhecia a palavra, ele era a palavra, ele era o verbo. Então ele sabia a Bíblia do início ao fim, ele sabia a palavra do início ao fim, e ele sabia que no final dava tudo certo. E ele não precisava se curvar, não precisava ser levado pela voz, pela tentação, pela proposta, pela promessa do seu inimigo. Eu e você precisamos ter essa certeza. Olha, eu li a Bíblia do início ao fim, no final dá tudo certo. Pode acontecer o que for, o jornal pode dizer, pode vir tribulação, pode não vir, pode acontecer o que tiver que acontecer. No final dá tudo certo. Jesus, ele volta, leva a sua noiva e reina para sempre. É isso que nós precisamos ter o nosso foco, porque se a nossa esperança for para essa vida, nós somos os mais medíocres, os mais pobres, os mais infelizes. Mas se a nossa esperança for para a vida que nós temos após a morte, que é a vida eterna, nós seremos e viveremos no propósito de Deus nessa terra. Amém? Por isso, nós não podemos deixar que a distração roube o nosso destino. Não podemos deixar que a necessidade nos corrompa. Não podemos deixar que o poder, ele nos seduza. Não podemos deixar que a vaidade nos afaste do propósito que Deus tem para nós. Porque eu e você somos filhos amados de Deus. E o propósito de Deus para mim e para você é igual ao domingo, inegociável. É inegociável, mais que o domingo. Porque tem dia que a gente ainda falha no domingo. Mas o propósito a gente não pode falhar. A gente tem que permanecer firme, focado, andando rumo ao propósito eterno. Eu e você precisamos ser focados no propósito eterno. O foco é maior que as minhas tentações, é maior que as minhas provações. Nós precisamos ter a certeza disso, que nós não viveremos distraídos, mas nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ele é o Espírito Santo, aquele
mentor, aquele ajudador, aquele companheiro, é aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos dá conselho, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos dá instrução. Em meio a qualquer dilema da sua vida. Segunda-feira não levante sem antes pedir o Espírito Santo para estar com você na sua semana, te direcionando, te guiando, te instruindo, te livrando das alianças erradas, te livrando das propostas erradas, te livrando das vozes erradas, porque as vozes virão sobre mim e sobre você, mas nós precisamos discernir qual é a voz do nosso Pai. E quando eu e você conhecemos o Pai, quando eu e você temos intimidade com o Pai, nós reconhecemos a voz dele. Ele pode falar alto ou ele pode falar baixo. Ele pode falar baixinho. Eu sei quem é a voz do meu Pai. Amém? Então, que nessa semana, você se levante com autoridade, com poder, com foco naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja a sua missão grande ou pequena. Não existe missão grande e pequena, existe a sua missão. Então, você precisa entender que você vai levantar com foco na missão que Deus te chamou para fazer nessa terra. E se posicionar como alguém que conhece e ouve a voz do seu Pai. Amém? Fique de pé. Fique de pé. Colossenses 3:2 fala assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor. Que todo o nosso pensamento seja agora guiado, instruído pelo Senhor. Sabe? Porque a voz que você ouve vai determinar o futuro que você vai viver. A voz que você ouve determinará o futuro que você vai viver. João 10:27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Os filhos ouvem a voz do pai. Por isso nós precisamos entender que o deserto é o lugar do foco. É um lugar difícil, mas é o lugar do nosso foco. A vida é uma batalha de vozes, e a voz que guia a sua vida, a voz que te guia, vence. Amém? Jesus venceu. Por isso, a voz do Pai disse: você é meu filho amado. E isso foi suficiente para Jesus resistir tudo antes de ser levado ao deserto. E essa mesma voz te diz nessa manhã: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Amém? O deserto é o lugar de você aprender a dizer não ao que é bom e a dizer sim ao que é eterno. Amém? Diga não para o que é bom, porque nem tudo que é bom para você. Mas diga sim para aquilo que é eterno. Amém? Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Amém? É essa vontade que precisamos viver, boa, perfeita e agradável. Amém? Eu queria que você levantasse as suas mãos agora. E que você entendesse que o processo do foco, ele não te mata, mas ele te transforma em uma pessoa corajosa. Ele te transforma em alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus. E esse processo que você está passando, ele não é para te matar, ele é para te levar a um nível maior. Então, nessa hora, fale com o Senhor, fale sobre a sua semana, fale sobre esse mês, fale sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério, sobre aquilo que você tem colocado diante dele. Fala: Pai, me ajude a ter foco, me ajude a não ser um distraído, me ajude a não ser aquele que compara, me ajude, Senhor, nas minhas dificuldades, porque Ele está aqui nessa manhã e Ele vai te ajudar e te sustentar.